Pablo Marçal, mais uma vez, no centro das atenções. Puta, cara, falar de Pablo Marçal mais uma vez é foda. Mas enfim, ele está no centro das atenções em decorrência das eleições para a Prefeitura de São Paulo. Dessa vez ele foi sabatinado no Roda Viva da TV Cultura. E como sempre, a gente pôde observar, né, o perfil da nossa mídia, o perfil dos nossos jornalistas contemporâneos. Nós vamos assistir um pequeno trecho do que foi a sabatina, mas lembrando que alguns dias atrás, o mesmo Roda Viva, liderado por Vera Magalhães, que nitidamente, e também não esconde isso de ninguém, nitidamente é uma jornalista de esquerda. Nada contra os jornalistas de esquerda, desde que eles deixem bem claro seu viés político, né, e suas posições ideológicas. Não tem nenhum demérito em um jornalista se declarar de esquerda, mas desde que ele deixe bem claro qual é o viés dele e não tente manipular a sua audiência. E quando eu falo jornalista, eu também colocaria os professores, né, os professores universitários, professores acadêmicos, de que não tem problema nenhum que sejam de esquerda, não tem problema nenhum que tenham o seu viés político, o seu viés ideológico, desde que eles não utilizem deste poder de comunicação para tentar manipular a opinião de seus ouvintes, né? Então é importante que a gente deixe isso claro, porque pode parecer que nós somos contra, né, o posicionamento dos jornalistas, não é isso. Mas voltando ao assunto, alguns dias atrás esse mesmo Roda Viva sabatinou Guilherme Boulos e foi simplesmente um chazinho da tarde, né, uma conversa de compadres. E dessa vez o convidado foi Pablo Marçal, né? E a coisa ficou feia, a coisa ficou preta. Mas, como sempre, Pablo Marçal foi atacado com os mesmos ataques de sempre, os quais ele mesmo já está totalmente imunes ou vacinado contra esses ataques. A gente vai observar que ele simplesmente rebateu ou desviou de todos os ataques que foram direcionados a ele. E de forma bem espontânea, simples, porque ele já está acostumado com esse perfil de jornalismo, né? Pablo Marçal, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, é uma raposa ardilosa, malandra, ligeira, ensaboada. E o fato de a gente estar sempre trazendo ele aqui, falando sobre Pablo Marçal, não significa, não quer dizer que nós o apoiamos para a Prefeitura de São Paulo. Eu nem voto em São Paulo, né? Nem sou de São Paulo. Mas é uma figura importantíssima no debate político, né, do Brasil atualmente, até porque São Paulo é um dos maiores PIBs do Brasil, né, se eu não me engano é o maior PIB do Brasil. Então qualquer coisa que aconteça nas eleições de São Paulo é importantíssimo para todo o Brasil. Então todo o Brasil precisa ficar de olho com o que está acontecendo com o Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, que todo o Brasil tem todo interesse no que está acontecendo nessas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Então é importante que a gente faça essa análise desse cenário político. Mas, sem mais delongas, vamos dar uma olhada em alguns momentos dessa sabatina que ocorreu no Roda Viva na TV Cultura. Falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores. Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, numa hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, eu tenho que falar isso mesmo e tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de dois pesos e duas medidas no trato da reputação dos outros, candidato? A pergunta da Vera Magalhães, dá para notar que ela está um pouco nervosa. Eu não sei se já meio que com medo da resposta, sabendo que Pablo Marçal tem a língua afiada e é bem, né, costuma ser bem incisivo nas suas respostas, mas ela já faz a pergunta já com aquela carga de nervosismo, né? Dá para perceber que ela está um pouco nervosa na pergunta que ela está fazendo, que ela está desenvolvendo. Já na pergunta a gente consegue notar um pouco de nervosismo já na fala dela, e que não deveria ter aqui. Vera Magalhães é uma jornalista, né, macaca velha, né, antiga, bem antiga já da TV brasileira. É uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor,
porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas, quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Querem ter um consórcio comunista? E aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até pro PT. É uma derrota pro PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu fui, entrei, não sei se acompanhou, Vera, fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor não, mas o fato de eu ver, de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente... Mas já não era Valdemar, ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não anda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. Você também não manda do seu partido, só Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, mano. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos. Que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele definido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo, que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente 3.500 pessoas com a arca, ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu, não precisa esperar ter cargo e secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada no período eleitoral. Boa noite, candidato. Estou vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse, vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei pro senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem. Tá aqui. Pode olhar. Mensagem? Eu nunca. Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas E aí fontes. você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é economia da atenção? Responde e abre a Mas o senhor vai oportunidade. responder minha pergunta, né? Eu estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. É exatamente isso. A repórter não deixa o cara falar, porque ela quer lacrar pra cima do convidado. Cara, você tá trazendo alguém pra você entrevistar, o cara não tá ali pra ser atacado. Ele tá ali pra ser perguntado, confrontado, mas ele tem que ser respeitado e o direito de fala dele, de se defender, o contraditório dele tem que ser garantido. A jornalista não pode estar falando por cima do cara. Então, é um princípio fundamental isso da democracia, o contraditório. Então, a jornalista, ela se sente uma deusa, um rei, um ser iluminado que tem que massacrar quem eles quiserem, pronto, não. Ele tem que empurrar aquilo que eles querem que seja engolido pelos ouvintes, pelos telespectadores, pela população. Se fulano ou ciclano não pensa igual a mim, logo eu vou utilizar o meu poder, né, da minha influência, para fazer com que fulano aceite aquilo que eu tô falando, impondo, né, não é nem falando, é impondo. Então o Marçal tenta falar, jornalista, não, mas isso não, mas aquilo. E o que ele tá falando aqui realmente é o que é. Ele tá expondo a hipocrisia dessa jornalista, que ela se utiliza do clickbait, ele vai já falar sobre isso, ela se utiliza do clickbait para chamar atenção, mas ele não pode dizer que faz clickbait, que faz corte, que é pra chamar atenção, porque realmente, de fato, pelo amor de Deus, é isso que a população quer, é isso que a população acha bonito. A população vive de corte. Pergunta aí quem foi assistir o debate todinho. Quem assistiu o debate todo do Roda Viva? Pouquíssimas pessoas. A grande maioria das pessoas vão assistir os cortes, vão assistir os clickbaits, vai ver lá o título bonitinho lá, Marçal humilha jornalistas, Marçal passa o carro, Marçal tratola jornalistas, Marçal isso, Marçal aquilo. Ou então jornalista, e o público de esquerda vai lá naqueles clickbait onde está dizendo jornalista humilha Marçal, jornalista coloca Marçal contra a parede, jornalista coloca Marçal no lugar dele, enfim. Cada público, seja de direita, seja de esquerda, o pessoal do QI 83, vai buscar os cortes que mais se adequem à sua visão de determinado assunto. As pessoas estão cagando porque aconteceu de fato, as pessoas estão cagando para a verdade, as pessoas não querem saber, as pessoas querem saber de cortes. É por isso que ele paga pessoas que fazem cortes para ele e tá do tamanho que tá. Daqui a pouco, depois dessa entrevista, rapidão, a gente vai dar uma olhada em como que estão as pesquisas para prefeito de São Paulo e vocês vão ver, né, que ele sai lá de 14
em 14 pontos percentuais, e sobe e já assume a liderança das pesquisas. Né? Já a gente vai verificar isso. Vamos dar uma olhada aqui como que acaba essa entrevista, mas é interessante a gente verificar essa entrevista justamente por isso. Para ver o impacto, né, numérico, o impacto que esses cortes estão fazendo, o impacto que tudo isso está gerando. Né? E o jornalista tenta, é hipocrisia o jornalista fazer uma pergunta dessa, sendo que o próprio jornalismo faz isso diariamente. Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos continuar a fazer um react dessa entrevista. O Josias eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não tô armado aqui, não tô querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso pra você. Eu nunca passou da minha cabeça. Ensinar a fazer jornalismo. Não, eu vou te responder naquilo que você tá perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou o prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fiquem caladas aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na E reportagem. eu estou te falando, eu quero que você prova. Porque nunca passou, você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha pra você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso, isso é uma invenção da sua cabeça. E tô falando Você não aqui com entende como funciona o jornalismo. Não, você pode eu acho fazer. que você entrar na pergunta de agora, né? Eu acabei de responder, você usou a economia da atenção. Não, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. Então o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Mas foi o que o senhor falou. Não, se bem que é pra acreditar em quem, então? se bem que você trouxe uma situação assim, quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ele não só pode ser idiota pra votar na pessoa de novo. E pra votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo, que estão tentando me parar, é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu tô de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é a questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei, e ninguém nunca falou isso por mim, e tá desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção, porque meu nome tá hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o mensalão. Então o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não tô te ensinando, você só admitiu. Vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurar onde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. falam. Bom, Qual o nome? Existe um instituto do jornalismo. Pessoal, dá uma olhada no nível do jornalismo. Dá uma olhada. Parece briguinha de creche, briguinha de quinta série. Entendeu? Você não vai me ensinar a fazer jornalismo. Ah, não, que não sei o quê. Eu tava cobrindo o mensalão, eu tava fazendo isso, cara, pelo amor de Deus. O que me preocupa é que essas porra tem audiência, né? Tem audiência. E isso meio que bestializa grande parte da população brasileira. Grande parte da população brasileira, infelizmente, assiste televisão. Infelizmente não, né? Porque, beleza, tem que assistir. Mas grande parte da população brasileira só se informa através da televisão. É uma galerinha que chega em casa, porra, a gente já é escravizado, né? Nós somos escravizados já pelo Estado, pelo governo, né? Uma galera passa o dia trabalhando, das 7 da manhã, né? Fora o horário que acorda, que sai de casa, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas é um pessoal que vai trabalhar 7 horas da manhã, às 18 horas, chega em casa ali 18h30, 19 horas, toma um banho, come alguma coisa, vai fazer o quê? Sentar na frente da TV, com um prato entre as pernas, e assistir Jornal Nacional, assistir TV Cultura, assistir algum tipo de jornal. E quando esse jornal, que essas pessoas, que é a grande parcela da população, param para assistir, e esses grandes jornais estão, né, tentando impor um tipo de ideologia na população, isso é preocupante porque as pessoas não estudam, não se aprofundam nos temas. Eles vão acreditar piamente somente naquilo que eles assistem. Assim como tem estudante universitário que o professor fala, ele não vai investigar para ver se o professor está falando água, para ver se o professor está falando merda, né? O professor falou, não, o professor da faculdade falou, então é isso mesmo e acabou, pelo amor de Deus. Eu não sou idiota a esse ponto, e você também deveria ser, né? Quem é de direita de verdade, entendeu? Tem que ter esse perfil de questionar essas instituições. A igreja, né? Que é um tema delicado, mas a igreja, questionar as universidades, questionar o jornalismo e, sobretudo, questionar a classe política. Só que o ser humano em si sempre está procurando uma figura para idolatrar, né? Seja um professor, seja um jornal, seja um jornalista, seja um político, seja lá quem for, seja um pastor. Então as pessoas vão procurando figuras para idolatrar. Na religião eu idolatro fulano de tal. É fulano que ele falar de religião, aquilo é verdade. Política não, é o Bolsonaro. O que o Bolsonaro falar, aquilo é verdade. O que o Lula falou é o que eu vou seguir pra minha vida. Então, que se o Bolsonaro... Eu já vi gente falando que não, quem o Bolsonaro apontar eu voto. Não interessa. É isso mesmo, é dessa forma que a gente vai levar nosso país pra frente. Já vi gente falando que não, porque o professor falou que é assim. Cara, tá embasado em quê? Né? Eu faço direito, faço faculdade de direito. Porque o professor falou, então realmente é assim. Cara, mas baseado em quê? Pelo amor de Deus. O professor tirou isso da onde? Eu sou chato em sala de aula justamente por isso. Muita gente fica puto comigo por causa disso. Porque o professor fala, e aí, camarada, o senhor tá tirando isso da onde? Qual artigo? Qual lei? Uma coisa que eu questiono bastante
essa interpretação da norma que sempre está jogando no colo dos juízes a discricionalidade na hora da interpretação. Eles pegam um texto genérico, lêem e interpretam do jeito que eles querem. E eu, não, de certa forma, não aceito isso. É a mesma coisa que eu pegar a Bíblia, ler, agora eu vou abrir uma igreja e vou pregar aquilo que eu acho que é certo da Bíblia. Não, isso é sofisma. O certo é o certo e pronto. O sofista que fica tentando manipular a verdade de acordo com o ponto de vista, de acordo com quem está falando, com o ambiente. E ele fica fazendo a manipulação da verdade para ficar de uma forma que atenda aos seus interesses. É justamente isso que muita gente no Poder Judiciário faz. E a classe política já entendeu isso, né? Malandro que são. Já viram que o povo no Brasil é um povo com QI de 83, que não costuma questionar quase nada. Quando eles veem uma figura pública onde eles possam se espelhar, que eles possam adorar, que seja uma figura carismática, uma figura que eles se identifiquem. Não, agora esse aqui é o mito. Esse aqui é o mito. Esse aqui é o Papai Lula. Não, roubou, mas fez. Não, esse aqui é o mito, cara. Ele tem que ver que é um xadrez 4D, tem que ver que o mito tem uma estratégia por trás, porque veja bem, ele vai fazer isso. Não vai, galera. Vamos ter cuidado com esse tipo de comportamento, porque isso é um comportamento de manada. Isso não é um comportamento de ser humano, isso é um comportamento de animal. Vocês estão sendo animais. Doutrinados, idiotas, idólatras, e se comportando como manadas, como gados. E político adora isso. Político, então, político, jornalismo, né? Universidade, todo tipo de igreja, todo tipo de instituição que exerce algum tipo de controle social, adora esse tipo de comportamento de manada. Esse tipo de gente que não costuma questionar nada. Eu posso não ser a pessoa mais inteligente, mas eu sempre estou questionando tudo aquilo que eu escuto. Tudo aquilo que eu ouço tem que ter algum tipo de embasamento. Tem que ter algum tipo de lógica por trás. E não simplesmente, eu acho que é assim, tem que ser assim, tá? Tu acha que tem que ser assim, mas embasado em quê? Não é só no teu achismo? Não é bem assim, camarada. Pera lá um pouquinho. Vamos conversar. Eu gosto de dialogar. Mas idolatrar só a Deus, né? Aqui no plano terreno, não esperem ver eu idolatrando A ou B, não. Isso não vai acontecer. Mas enfim, já falei demais. Vamos voltar aqui para a entrevista e depois a gente vai ver aqui como que estão as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. Não, mas tudo bem, acho que a eu entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Insistência sua em falar que eu sou Tá coach. bom, eu já vamos falei. rodar, por favor. Economia do tempo. A gente pegou somente esse pedaço da entrevista, mas deu para perceber o quanto a classe jornalística, a classe de uma imprensa mais esquerdizada, está incomodada com o Pablo Marçal, que não tem, convenhamos, a gente não pode ser hipócrita aqui e não dizer que está sendo um fenômeno. Pablo Marçal hoje é um fenômeno. Ele é uma figura muito conhecida, beleza, vamos lá. Mas hoje é um fenômeno na política brasileira. E a gente tem que ficar de olho porque é um fenômeno que a gente desconhece. E a gente não pode cair na besteira. Da minha parte, pelo menos, vocês nunca vão ver eu idolatrando nenhum tipo de político. Posso apoiar, discordar, posso dar um voto de confiança. Eu não estou me referindo a Pablo Marçal, claro, mas estou falando que porventura pode acontecer. Mas não quer dizer que nós não iremos questionar quando for necessário. Que nós não vamos fiscalizar, ficar em cima, bater quando tiver que bater, cobrar quando tiver que cobrar e ficar vigilante. Um bom nome para 2026 seria, digamos, o governador Tarcísio. Só que ele está num período de testes ainda. Já andou dando umas rateadas já. Então é importante a gente ficar de olho, porque para não cair naquela mesma besteira de sempre de sair idolatrando pessoas. Porque isso, como eu falei agora há pouco, é um comportamento de animal. Nós não somos animais, pelo menos eu acredito que não. Agora a gente vai dar uma olhada em como que estão as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo. E é interessante ver a ascensão do fenômeno Pablo Marçal. Vamos dar uma olhada aqui como que tá as pesquisas. Pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Real Time Big Data mostra a intenção de votos na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Na pesquisa estimulada em que os nomes dos candidatos são apresentados, Pablo Marçal, do PRTB, tem 21% das intenções de voto. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, têm 20%. Tabata Amaral, do PSB, 9%. Datena, do PSDB, tem 8%. Marina Helena, do Novo, aparece com 3%. Outros têm 1%. Votos nulos ou em branco somam 7%. Não sabem ou não responderam, 11%. A pesquisa Real Time Big Data também mostra a evolução dos candidatos. Pablo Marçal, do PRTB, tinha 14% das intenções de voto em 2 de julho e passou para 21% em 3 de setembro. Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, foram de 29% para 20% no mesmo período. Tabata Amaral, do PSB, aparecia com 8% e agora foi para 9%. Datena, do PSDB, tinha 9% e na pesquisa de hoje, 8%. Marina Helena, do Novo, foi de 1% para 3%. A opção Outros não tinha pontuação e agora tem 1%. Votos nulos ou em branco somavam 6%, agora 7%. Não sabem ou não responderam, passou de 4% para 11%. A pesquisa também simulou cenários de segundo turno. Guilherme Boulos tem 40% das intenções de voto contra Pablo Marçal, que soma 37%.
Brancos e nulos são 11%. Não sabem ou não responderam, 12%. Na disputa entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, Nunes tem 39% das intenções de voto contra 33% de Marçal. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não respondem. Isso aqui é interessante, pessoal. Esses brancos e nulos é importantíssimo, né? Porque isso define uma eleição. Na hora do vamos ver, tem 11 pessoas indecisas. 11%, né, de eleitores indecisos. E isso define uma eleição. Vocês verificarem aí que Boulos tem 40%, Pablo Marçal 37%. Se a boa parte desses indecisos vão para o Pablo Marçal, ele ganha a eleição no segundo turno. Então, seguindo ali uma margem de erro, estão empatados aí no segundo turno, Boulos e Marçal. Responderam também 14%. No terceiro cenário, Ricardo Nunes tem 45% dos votos contra os 35% de Guilherme Boulos. Brancos e nulos são 10%. Não sabem ou não responderam, também 10%. A pesquisa registrada na Justiça Eleitoral ouviu 1.500 pessoas entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Interessante, esses não sabem e não responderam e brancos e nulos. É um dado importantíssimo, porque isso reflete o tanto de pessoas que têm indeciso aí para essa eleição de São Paulo. Então, Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, quem vai para o segundo turno, praticamente é impossível descobrir. Mas é interessante saber, né? E é bem interessante esses dados que mostram que quem quer que seja que vá com Boulos para o segundo turno, muito provavelmente vai ganhar. Porque aparentemente Guilherme Boulos não ganha no segundo turno. Ali apareceram 40% para o Boulos no segundo turno e 37% para o Marçal, mas você tem pelo menos ali 20% do eleitorado indeciso. E na hora aqui dessa indecisão, porque assim, o público de esquerda é um público bem enganjado. Então é muito, mas muito difícil que esses brancos e nulos e os que não sabem votem no Guilherme Boulos. É muito difícil, porque o público de esquerda, como eu falei, são bem enganjados. Eles vão votar no Boulos e acabou. Então eu acredito que o teto do Boulos seja esse. Não vai subir mais para mais e também não vai cair. O Boulos, o eleitor dele é esse. Mas se ele for em qualquer cenário, o Boulos no segundo turno, o Boulos perde. Não tem a mínima, quer dizer, a mínima chance tem, né? Mas a probabilidade é bem baixa que Guilherme Boulos seja eleito prefeito de São Paulo. Isso é muito bom, né, para o país. Pessoal, então é isso. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Vamos lá, dá uma ajudinha aqui embaixo, pelo amor de Deus, né? Não vai te custar nada, ninguém tá cobrando nada por isso, tá? Deixa um sininho, deixa um like e até o próximo vídeo.